Conecte o cabo de energia na máquina de costura Pfaff Quilt Expression 4.2. Ligue o cabo de energia na tomada. Acione o interruptor para ligar a máquina. A Pfaff Quilt Expression 4.2 possui 3 luzes de LED que distribuem a luz sobre a área de costura de maneira uniforme, eliminando as sombras. A bandeja de acessórios é removível e tem um compartimento para sapatilhas e bobinas, além de contar com espaço para agulhas e outros acessórios. Para removê-la, desencaixe e deslize até que seja retirada. Desta forma, é possível costurar barras, mangas e punhos com o braço livre. Para encaixar novamente a bandeja, proceda desta forma. Para aumentar a área de trabalho, utilize a mesa extensora, que é vendida como acessório opcional. A mesa extensora possui um guia métrico que facilita e auxilia na costura de seus projetos. Para trocar a agulha, utilize a ferramenta multifunção e a chave de fenda. Para iniciar, abaixe a sapatilha apertando essa tecla. Encaixe o furo da ferramenta multifunção na agulha para segurá-la e solte o parafuso com a chave de fenda. Retire a agulha. Insira outra agulha na ferramenta multifunção. Encaixe a agulha no suporte. Aperte o parafuso com a chave de fenda. Com cuidado, retire a ferramenta multifunção. Para remover a sapatilha, incline-a para cima até que se solte do suporte. Para colocar a sapatilha, utilizando as duas mãos, encaixe no suporte empurrando para cima desta forma. Para abaixar os dentes, mova esta alavanca para a esquerda dessa forma. Com os dentes abaixados, pode-se quiltar e pregar botões. Para voltar a costurar normalmente, mova a alavanca para a direita. Retire o visor da bobina, deslizando-o em sua direção. Retire a bobina. Levante o pino do carretel. Coloque o prendedor, o feltro, o carretel. Coloque o prendedor, abaixe o pino e puxe a linha. Passe a linha pelo primeiro guia-fio, por trás dos discos do tensor da bobina, formando um X, e passe pelos outros 2 guias-fios. Passe a linha através do furo na bobina de dentro para fora e coloque-a no eixo do enchedor. Segure a linha e desloque a trava do enchedor para a direita. A tela irá mostrar o menu de enchimento da bobina. Segurando a linha com a mão, aperte a tecla Start-Stop para enchê-la com algumas voltas, e então aperte a tecla novamente para parar. Corte a linha perto do furo. Aperte a tecla Start-Stop para dar continuidade ao processo.
Quando a bobina estiver totalmente cheia, aperte a tecla Start-Stop para parar. Desloque o enchedor para a esquerda para retirar a bobina e corte a linha com o cortador de linha. Antes de colocar a bobina na caixa da bobina, certifique-se de que o logotipo FAF esteja voltado para cima. Coloque a bobina na caixa da bobina, puxe a linha e passe a linha pelo primeiro guia, pelo segundo guia e, por fim, passe a linha pelo cortador, puxando para a esquerda para cortá-la. Para finalizar, encaixe o visor da bobina desta forma. Abra a tampa. Levante o pino do carretel, coloque o prendedor, o feltro, o carretel e o prendedor, conforme o tamanho do carretel. Abaixe a sapatilha. Passe a linha pelo primeiro guia-fio, depois por trás do disco do tensor. Continue passando a linha pela parte frontal da máquina desta forma. Passe a linha pelo guia. Abaixe o passador, passe a linha e puxe-a para a direita até encaixar no gancho. O passador e o gancho irão para trás, levando a linha através do furo da agulha. Puxe a linha completamente, levante a sapatilha e passe a linha por baixo da sapatilha. Para que a FAF Quilt Expression 4.2 possa costurar utilizando agulha dupla, ela vem equipada com 2 pinos de carretel, um principal e outro auxiliar. Para costurar, vamos utilizar uma agulha dupla com 2 mm. Encaixe o furo da ferramenta multifunção para segurar a agulha que iremos retirar e com a chave de fenda, solte o parafuso. Com cuidado, retire a agulha. Encaixe a agulha dupla no suporte, segure e aperte o parafuso com a chave de fenda. Com o pino do carretel principal levantado, coloque o prendedor, o feltro, o carretel, o prendedor e, por fim, abaixe o pino. Você pode utilizar o pino principal na horizontal ou na vertical. Levante o pino do carretel auxiliar. Coloque o prendedor, o feltro e o segundo carretel de linha. Segure as 2 linhas e passe pelo primeiro guia-fio por trás do disco do tensor. Continue passando as linhas pela parte frontal da máquina desta forma. Passe as linhas pelo guia e verifique se as linhas não estão enroladas uma na outra. Passe uma linha em cada furo da agulha dupla. Levante a sapatilha e passe as 2 linhas por baixo da sapatilha. No painel, selecione um ponto de sua preferência. Aperte a tecla Menu de Configurações. Utilize a seta para baixo para selecionar o ajuste agulha dupla. O valor vem pré-definido como 8.
Use as teclas de seta à direita e esquerda no disco para ajustar a largura da agulha dupla. Quando se seleciona o tamanho de uma agulha dupla, a largura de todos os pontos é limitada para aquele tamanho, para evitar a quebra da agulha. Para ativar o programa da agulha dupla, aperte a tecla OK. Aperte a tecla Menu de Configurações para voltar ao modo de costura. Aperte a tecla de Informações. O ícone de recomendação da agulha dupla será exibido. Aperte novamente a tecla de Informações para voltar ao modo de costura. Coloque o tecido, abaixe a sapatilha e aperte a tecla Start Stop para começar a costurar. O IDT, Transporte Duplo Integrado, nas máquinas de costura FAF, garante o transporte uniforme de tecido em cima e embaixo ao mesmo tempo. Desse modo, os tecidos são alimentados com precisão. No caso de tecidos leves, como seda ou rayon, o sistema de transporte duplo evita que a costura seja franzida. Além disso, esse movimento de transporte uniforme garante a coincidência perfeita de tecidos listrados e xadrez. O IDT mantém todas as camadas de projetos de matelassé e quiltar alinhados, para evitar que a parte de cima se estique. Para engatar o IDT, com a sapatilha levantada, empurre o sistema IDT para baixo até que engate. Para desengatar o IDT, também com a sapatilha levantada, segure o IDT e puxe para trás desta forma. Coloque o tecido. Aperte a tecla Parada de agulha no tecido. Neste momento, o indicador de parada de agulha no tecido acende e permanece aceso. Aperte a tecla Start Stop para começar a costurar. Ao apertar a tecla Start Stop para parar a costura, a sapatilha levantará automaticamente, mas a agulha ficará dentro do tecido para não perder a continuação do ponto quando for girar o tecido, fazer aplicações ou aplicar outras técnicas especiais. Selecione um ponto entre os 254 pontos disponíveis na FAF Quilt Expression 4.2. Em nosso exemplo, escolhemos o 254. Coloque o tecido e comece a costurar apertando a tecla Start Stop. A sapatilha irá abaixar automaticamente e a máquina irá iniciar a costura. Quando quiser parar, aperte a tecla de arremate programável. O indicador de arremate programável irá acender para indicar que a função está ativada. Com essa função ativada, após finalizar o ponto, a máquina para de costurar e a sapatilha irá levantar automaticamente. Essa função é indicada para finalizar e arrematar o ponto. Aperte a tecla Start Stop para iniciar a costura. E também para parar a costura. Para alterar a velocidade manual, pressione a tecla até aparecer essa janela. Aperte a seta para a direita para aumentar a velocidade. Aperte a seta para a esquerda para diminuir a velocidade. Após ajustar, aperte a tecla OK para selecionar a velocidade desejada. Com o ícone de velocidade aparecendo na tela,
você irá utilizar a velocidade ajustada. Coloque o tecido na máquina. Aperte a tecla Start Stop para iniciar a costura. Aperte a tecla Controle de Velocidade para costurar com uma velocidade maior e o ícone de velocidade irá desaparecer da tela. A Pfaff Quilt Expression 4.2 pode costurar com uma velocidade de até 1050 pontos por minuto. Para voltar a costurar na velocidade programada, aperte a tecla Controle de Velocidade novamente. A máquina muda de velocidade e o ícone volta a aparecer na tela. Aperte a tecla Start Stop para parar a costura. Antes de utilizar o pedal controlador de velocidade, precisamos conectá-lo à Pfaff Quilt Expression 4.2 através deste cabo. Primeiro, vire o pedal. Conecte o cabo no soquete, empurrando firmemente e certificando-se se está bem encaixado. Passe o cabo por essa abertura. Com a máquina desligada, conecte o cabo do pedal neste conector. O pedal funciona substituindo o uso da tecla Start Stop e também atua na velocidade de costura, ou seja, de acordo com a pressão dos pés, a velocidade aumenta ou diminui. Este acessório é ideal para trabalhos em que você necessita estar com as mãos livres para movimentar o tecido. A Pfaff Quilt Expression 4.2 disponibiliza para você o cortador automático de linha e você pode utilizá-lo de duas maneiras. Para utilizar de forma manual, pare a costura utilizando a tecla Start Stop. Aperte a tecla Tesoura. O LED indicador da tesoura acende e a máquina corta a linha e levanta a sapatilha automaticamente. Para utilizar de forma automática, enquanto estiver costurando, aperte a tecla Tesoura. Os LEDs indicadores de corte e arremate acendem e permanecem acesos. Esta função serve para finalizar, arrematar o ponto, cortar a linha e levantar a sapatilha, tudo isso automaticamente. Quando finaliza a operação, os LEDs de corte e arremate se apagam. Note que o final do ponto não parou pela metade, ficou completo. Com a Pfaff Quilt Expression 4.2, você também pode utilizar o cortador de linhas que está na lateral da máquina. O arremate imediato é utilizado para arrematar o ponto a qualquer momento da costura. Para utilizar, coloque o tecido e inicie a costura apertando a tecla Start Stop. Quando quiser parar, aperte a tecla Arremate Imediato no painel. Ao acionar esta função, a máquina para a costura e faz o arremate. Aperte esta tecla para levantar a sapatilha. Retire o tecido e corte a linha. Veja que a costura foi arrematada. Para levantar e abaixar a sapatilha, você pode utilizar as teclas no painel. Aperte a tecla para levantar a sapatilha. Ao apertar novamente, a sapatilha irá levantar um pouco mais. Para abaixar a sapatilha, aperte essa tecla. Observe que a Pfaff Quilt Expression 4.2 abaixa automaticamente a sapatilha quando você aperta a tecla Start Stop para iniciar a costura. Outra forma de levantar a sapatilha é utilizar a joelheira que acompanha a máquina de costura Pfaff Quilt Expression 4.2. Encaixe a joelheira na parte frontal desta forma.
Para utilizar, desloque a joelheira para a direita e a sapatilha irá levantar. Para abaixar a sapatilha, volte a joelheira para a esquerda. A tecla de retrocesso é utilizada para fazer com que a máquina costure em retrocesso. Ela também é utilizada para a função tapering para ângulos perfeitos. Fazer casa de botão manualmente, além de outras funções. Para utilizar esta função, coloque o tecido na máquina, aperte Start Stop e durante a costura, pressione e mantenha pressionada a tecla retrocesso. Imediatamente, a máquina irá costurar em retrocesso. A luz de indicação de retrocesso se acende durante essa operação. Solte a tecla para voltar a costurar normalmente. Ao finalizar, aperte a tecla Start Stop para parar a costura e a tecla Tesoura para cortar a linha. Aperte a tecla Retrocesso com a máquina parada. O LED do retrocesso acende e fica aceso. Desta forma, você irá iniciar a costura diretamente em retrocesso. Com o tecido na máquina, aperte a tecla Start Stop. A máquina irá costurar em retrocesso. A máquina continuará em retrocesso até que você aperte a tecla Retrocesso para desativar a função. Então o LED do retrocesso se apaga. Veja que agora a máquina costura normalmente. Quando selecionamos um ponto no painel, os ajustes de largura são exibidos na tela LCD. Para aumentar a largura do ponto, utilize a tecla Mais. Inicie a costura. Aperte a tecla Tesoura para finalizar o ponto e cortar a linha. Para diminuir a largura do ponto, utilize a tecla Menos. Inicie a costura. Aperte a tecla Tesoura para finalizar o ponto e cortar a linha. Note que utilizando o ajuste da largura do ponto, podemos customizar ainda mais nossos trabalhos. Ao apertar a tecla Alternativas, muda-se a função de largura do ponto para a posição do ponto. Aperte as teclas Mais e Menos para mudar a posição do ponto selecionado. Observe que quando você seleciona um outro ponto, ao apertar a tecla Alternativas, veja que ele está ocupando todo o espaço de costura. Então, ao tentar alterar a posição do ponto, nada acontece. Este ajuste é individual para cada ponto. Quando selecionado um ponto, os ajustes de comprimento serão exibidos na tela LCD. Utilize a tecla Mais para aumentar o comprimento do ponto. Em nosso exemplo, vamos utilizar 6. Inicie a costura. Aperte a tecla Tesoura para finalizar o ponto e cortar a linha.
Para diminuir o comprimento do ponto, utilize a tecla menos. Em nosso exemplo, vamos utilizar 3,5. Inicie a costura. Aperte a tecla tesoura para finalizar o ponto e cortar a linha. Alguns pontos decorativos podem ser customizados alterando a densidade. Aperte a tecla Alternativas para mudar a função de comprimento do ponto para a densidade do ponto. Inicie a costura. Aperte a tecla Tesoura para finalizar o ponto e cortar a linha. Aperte as teclas menos ou mais para alterar a densidade do ponto selecionado. Inicie a costura. Aperte a tecla Tesoura para finalizar o ponto e cortar a linha. Note que esse ajuste é individual para cada ponto e que não são todos os pontos que possuem essa função. Neste exemplo, somente podemos alterar o comprimento do ponto. Utilize as teclas do seletor para mover pela tela LCD. O seletor possui setas para cima, para baixo, para a direita e esquerda, e a tecla no centro OK. O disco seletor tem várias funções, por exemplo, passar de um ponto para outro, determinar o tamanho de uma casa de botão, ou ainda navegar nas opções do menu Ajuste. Também alterar as configurações. A lista completa com os pontos disponíveis na FAF Qt Expression 4.2 está na tampa da máquina ou em seu manual. Cada ponto tem um número correspondente. Para selecionar um ponto, veja qual o seu número e utilize as teclas de 0 a 9 para selecioná-lo. Como exemplo, vamos selecionar o ponto número 72. Veja que a tela exibe o ponto e o seu número. Selecione o ponto 88 da FAF Qt Expression 4.2. Aperte a tecla F1 para abrir e configurar a função Tapering para ângulos perfeitos. A função Tapering aumenta ou diminui a largura do ponto durante a costura para afunilar simetricamente. Pressione e mantenha pressionada a tecla OK durante alguns segundos para abrir uma visualização com diferentes opções de ângulos, que serão utilizados para começar ou terminar o ponto. Escolha o ângulo utilizando as teclas do disco seletor e aperte a tecla OK. Escolha o outro ângulo e aperte OK. Aperte a tecla F1 para fechar. Note que fica indicado na tela que o início e o final da função Tapering estão ativos através dos dois ícones do ângulo. Aperte a tecla Parada de agulha no tecido e a tecla Start Stop para começar a costurar. Quando for fazer a rotação do tecido, aperte a tecla Retrocesso para parar a costura.
Gire o tecido e aperte a tecla Start Stop novamente para continuar a costurar. Continue fazendo desta forma até terminar os 4 cantos. Quando terminar, aperte a tecla Tesoura para cortar a linha. Veja que os 4 cantos estão unidos. O arremate programável é uma função da FAF-Qt Expression 4.2 que, quando acionada, pode fazer o arremate no início e no final da costura, além de cortar a linha ao final. Para programar, aperte a tecla F2. Utilize as setas do disco seletor para navegar nas opções e a tecla OK para selecionar. Ao finalizar, aperte novamente a tecla F2 para voltar à tela de costura. Em nosso exemplo, vamos selecionar o arremate no início, no final e o corte automático. Aperte F2 novamente para voltar à tela de costura. Note que as opções selecionadas ficam exibidas no display. Coloque o tecido na máquina e aperte a tecla Start Stop para iniciar. Veja que a costura é iniciada com o arremate. Deixe a máquina costurar e, quando desejar finalizar, aperte a tecla do arremate imediato. Como programamos o arremate no início, no final e o corte de linha, a luz da tesoura acende e permanece acesa. A FAF-Qt Expression 4.2 faz o arremate, corta a linha e levanta a sapatilha automaticamente. Ao finalizar todo o processo, a luz da tesoura se apaga. Retire o tecido. Note que a costura possui arremates no início e final. Selecione um ponto que deseja espelhar. Vamos utilizar o ponto número 213. Vamos costurar o ponto normalmente para comparação. Aperte a tecla Start Stop para iniciar. Aperte a tecla Tesoura para finalizar o ponto e parar a costura. Aperte esta tecla para espelhar de ponta a ponta. Veja que o ponto ficou alterado na tela. Aperte a tecla Start Stop e costure. Aperte a tecla Tesoura para terminar o ponto e cortar a linha. Para espelhar lado a lado, aperte esta tecla. Veja que o ponto ficou alterado na tela. Aperte a tecla Start Stop e costure. Aperte a tecla Tesoura para terminar o ponto e cortar a linha. Aperte a tecla de Informações para exibir as recomendações de costura para o ponto selecionado na tela. Ponto selecionado. Sapatilha recomendada. Recomenda-se usar o IDT.
e tensão da linha recomendada. Neste outro ponto que selecionamos, aparece na tela o ponto selecionado, a sapatilha recomendada, entretela recomendada, IDT não recomendado e a tensão da linha recomendada. No caso de um ponto de casa de botão, a casa de botão selecionada, a sapatilha recomendada, entretela recomendada, IDT não recomendado, tensão da linha recomendada e o ícone de repetição do ponto está ativado. Aperte a tecla Menu de Configurações para abrir as opções. No menu de Configurações, pode-se alterar ajustes pré-definidos e fazer ajustes manuais nas configurações da máquina. Utilize as teclas de seta do disco seletor para baixo e para cima para selecionar o que deseja ajustar. Note que esta seta indica que há mais opções abaixo. Utilize as teclas de seta direita e esquerda para ajustar os valores e a tecla OK para ativar as configurações. A FAF Quilt Expression 4.2 pré-determina eletronicamente uma tensão de linha para o ponto selecionado. Dependendo do tecido, enchimento e linha, a tensão pode necessitar de ajuste. Utilize as teclas de seta à direita e esquerda para ajustar a tensão da linha. Veja a tensão que configuramos. Estas alterações somente afetam o ponto selecionado. Vamos selecionar outro ponto. Aperte a tecla Menu de Configurações. Veja que está selecionado o ponto número 1. Selecione agora o ponto número 2. Aperte novamente a tecla Menu de Configurações. Veja que a tensão da linha voltou ao padrão. A FAF Quilt Expression 4.2 permite costurar utilizando agulha dupla. A largura da agulha dupla vem definida de fábrica com 8 mm. Para ajustar a largura da agulha dupla, use as teclas de seta à esquerda e direita no disco seletor. Quando se seleciona o tamanho de uma agulha dupla, a largura de todos os pontos é limitada para aquele tamanho de agulha, para evitar quebra da agulha. Para ativar o programa da agulha dupla, aperte a tecla OK. Quando está ativado, o quadrado fica marcado. Aperte a tecla Menu de Configurações para ir para a tela de costura. Aperte a tecla de Informações. O ícone de recomendação da agulha dupla será exibido. Esta função trava a posição central da agulha em todos os pontos ao usar uma chapa da agulha para costura reta ou sapatilha para quilt livre. Quando ativada, evita danos à agulha, à sapatilha ou à chapa da agulha. Ative a função Segurança da largura do ponto, apertando a tecla OK. Quando está ativada, o quadrado fica marcado. Aperte a tecla Menu de Configurações. Note que estamos com a costura reta selecionada. Vamos mudar para outro ponto. Veja que todos os pontos aparecem como costura reta. Esta função permanece ativada mesmo quando a máquina é desligada. Ao ligar a máquina com a função ativada, uma janela de aviso informa que a função está ativada. Confirme para continuar. Acesse o menu de Configurações. Navegue até a função Segurança de largura do ponto e desative apertando a tecla OK. Aperte a tecla Menu de Configurações para voltar à tela de costura. Altere o ponto selecionado e note que os pontos voltam a ser exibidos normalmente. Essa função é utilizada para habilitar o movimento livre da sapatilha e fazer quilt livre. Aperte a tecla OK para ativar. Note que o quadrado fica marcado. Note também que estes dois quadrados ficam desabilitados.
Aperte a tecla do menu de configurações para voltar à tela de costura. Aperte a tecla parada de agulha no tecido. Retire a extensão da base. Coloque a mesa extensora para aumentar a área de trabalho. Ela é um acessório opcional vendido separadamente. Retire a sapatilha e encaixe a sapatilha Sensormatic de movimento livre 6A. Abaixe os dentes impelentes empurrando a alavanca para a esquerda. Aperte a tecla Menu de Configurações para abrir as opções. Ajuste a altura do pivô para o tecido se mover livremente debaixo da sapatilha. Aumentando a altura, a sapatilha ficará longe do tecido. Diminuindo a altura, a sapatilha ficará próxima do tecido. Vamos deixar em -5 para fazer uma demonstração. Aperte a tecla do menu de configurações para voltar à tela de costura. Após colocar o tecido, aperte a tecla Start Stop para começar a costurar. A mola da pressão da sapatilha subirá e descerá em cada ponto para segurar o tecido na chapa da agulha, enquanto a costura estiver sendo feita. Aperte a tecla Start Stop para parar a costura. Aperte a tecla Tesoura para cortar a linha. Para desativar a função no menu de configurações, utilize as teclas de seta. Aperte OK para desativar. Note que o quadrado fica desmarcado. Para obter melhores resultados ao usar técnicas especiais, ajuste a pressão da sapatilha. Use as teclas de seta à direita para aumentar a pressão e à esquerda para diminuir a pressão. Seu ajuste manual será cancelado ao desligar a máquina. Essa função faz com que a sapatilha levante automaticamente quando utilizar tecla de corte de linha ou a parada de agulha no tecido. Para ativar, aperte a tecla OK. Veja que o quadrado fica marcado. Para desativar, aperte a tecla OK novamente. Note que o quadrado fica desmarcado. Ao costurar em tecidos especiais ou executar uma técnica especial, o balanceamento pode necessitar de ajuste. Use as teclas de seta à direita e esquerda para ajustar o balanço entre -7 e 7. O ajuste voltará ao pré-definido quando selecionar outro ponto. Aperte a tecla do menu de configurações. Aperte as teclas de seta do disco seletor para chegar até a palavra Language. Veja que está configurado para o inglês. Aperte a seta à direita até encontrar a opção Português. O sonoro vem selecionado como ativado. Veja que o quadrado está marcado. Para desativar o aviso sonoro, aperte a tecla OK. Note que o quadrado fica desmarcado. Para ativar, aperte OK novamente. Note que o quadrado ficará marcado. Para ajustar o contraste da tela, utilize as teclas de seta à direita do disco seletor para aumentar e à esquerda para diminuir. Este ajuste somente influencia na visualização da tela. Visualize a versão de software da máquina de costura FabQt Expression 4.2.
Aperte a tecla A coração B para abrir o menu de sequenciamento. Selecione o ponto que deseja salvar na memória. Você pode ajustar a largura utilizando a tecla mais ou a tecla menos. O comprimento do ponto também pode ser ajustado utilizando a tecla mais e a tecla menos. Aperte a tecla do coração com seta para acessar a memória do ponto pessoal. Observe que a FAF-Qt Expression 4.2 pode armazenar 20 pontos individuais na memória. Para visualizar, utilize as setas do disco seletor. Selecione uma memória vazia. Vamos utilizar a número 1. E confirme com a tecla OK. Veja que o ponto aparece memorizado. Após salvar alguns pontos, é possível substituir um ponto pessoal. Aperte a tecla coração com seta. Pressione e mantenha pressionada a tecla C até apagar o ponto que está selecionado. Selecione um novo ponto. Aperte a tecla coração com seta. Escolha qual memória iremos substituir. Em nosso exemplo, a número 3. Aperte a tecla OK. Selecione Sim com as teclas de seta e confirme com a tecla OK. Veja que a memória 3 foi substituída. Para apagar um ponto pessoal, selecione um ponto com as setas e aperte a tecla C. Quando a mensagem aparecer, selecione Sim ou Não com as teclas de seta e confirme com a tecla OK. Veja que a memória selecionada está vazia. Aperte a tecla coração com seta para sair do menu. Para costurar o ponto pessoal salvo na memória, aperte a tecla coração. Selecione a opção ponto pessoal utilizando as setas do disco seletor. Confirme apertando a tecla OK. Selecione o número da memória desejada e confirme na tecla OK. Veja que o ponto selecionado aparece na tela. Agora é só costurar. Para sair do ponto da memória pessoal, apenas selecione outro ponto no painel para voltar ao modo de costura. Aperte a tecla A coração B. Selecione a sequência de pontos que deseja guardar na memória. Quando digitamos um ponto, o número aparece na tela e também o desenho do ponto. Para cada ponto, você pode ajustar a largura e o comprimento do ponto. A função de sequenciamento da FAF-Qt Expression 4.2 permite fazer ajustes personalizados e combinar pontos e letras em sequências. Pode-se colocar 40 pontos, letras e até 3 comandos em cada sequência.
Pode-se inserir comandos de arremate, corte de linha e parada da sua sequência. Para selecionar o comando, confirme com OK. Em nosso exemplo, inserimos a parada. Para salvar a sequência, aperte a tecla coração com seta. A FAF Qt Expression 4.2 possui 20 memórias. Selecione uma delas e confirme com a tecla OK. Veja que a sequência aparece memorizada na tela. Para retornar à tela de sequenciamento, aperte a tecla coração com seta e apague os pontos pressionando a letra C até limpar a sequência. Com a tela de sequenciamento aberta, você pode selecionar letras. A FAF Qt Expression 4.2 possui duas fontes de letras costuradas. Aperte a tecla F2 para escolher uma delas. Use a tecla F1 para selecionar letras maiúsculas, minúsculas, símbolos maiúsculos, símbolos minúsculos e números. Para selecionar uma letra no painel, use as teclas de seta direita, esquerda, para cima e para baixo, e a tecla OK para selecionar a escolhida. Vamos utilizar esta fonte. Selecione letra por letra até formar a sequência que deseja. Veja que digitamos FAF. Se desejar, insira um comando. Em nosso exemplo, vamos inserir cortar a linha. Para salvar, aperte a tecla coração com seta e selecione uma das 20 memórias. Confirme com a tecla OK. Veja que a sequência aparece memorizada na tela. Para retornar à tela de sequenciamento, aperte a tecla coração com seta e apague a sequência pressionando a tecla C. Você pode combinar letras e pontos. Aperte a tecla F2 para selecionar outra fonte. Selecione as letras utilizando as setas do disco seletor e a tecla OK para confirmar. Selecione um ponto decorativo digitando seu número. Escolhemos o ponto número 129. Para salvar, aperte a tecla coração com seta. Selecione uma das 20 memórias, no nosso exemplo, a número 3. Confirme com a tecla OK. Veja que a sequência aparece memorizada na tela. Para retornar à tela de sequenciamento, aperte a tecla coração com seta. Apague a sequência apertando e segurando pressionada a tecla C até que a tela de confirmação seja exibida. Selecione sim ou não com as teclas de seta e confirme com a tecla OK. Para sair da tela de sequenciamento, aperte a tecla A coração B.
Para substituir uma sequência na memória, aperte a tecla A coração B, selecione a sequência de pontos que deseja memorizar. Note que à medida que vai digitando o número do ponto, ele aparece na tela. Quando terminar, aperte a tecla coração com seta. Escolha qual memória deseja substituir. No nosso exemplo, a número 1. Aperte a tecla OK. Quando a tela de confirmação aparecer, selecione Sim ou Não com as teclas de seta e confirme com a tecla OK. Veja que a sequência foi substituída. Para apagar uma memória de sequência, selecione a sequência que deseja apagar. No nosso caso, a memória número 2. Aperte a tecla C. Quando a tela de confirmação aparecer, selecione Sim ou Não com as teclas de seta e confirme com a tecla OK. Veja que a memória ficou vazia. Para costurar a sequência de pontos salvos na memória, aperte a tecla Coração. Na tela de confirmação, selecione a opção Sequência. Confirme apertando a tecla OK. Selecione o número da memória desejado, confirme na tecla OK. Agora é só costurar. Para remover a sequência de pontos do painel, selecione outro ponto no teclado numérico. Para selecionar outra sequência, aperte a tecla Coração. Selecione a opção Sequência e confirme apertando a tecla OK. Utilize as setas para selecionar o número da memória desejado e confirme na tecla OK. Coloque o tecido na máquina. Aperte a tecla Start Stop para começar a costurar. Como na sequência programamos para cortar ao finalizar, é só aguardar. Para selecionar outra sequência, aperte a tecla Coração. Selecione a opção Sequência e confirme apertando a tecla OK. Utilize as setas para selecionar o número da memória desejado e confirme na tecla OK. Coloque o tecido na máquina. Aperte a tecla Start Stop para começar a costurar. Para parar, aperte a tecla Tesoura. Essa função irá finalizar a sequência, parar e cortar a linha. Escolha entre os 11 pontos de casa de botão. Selecione o ponto escolhido, em nosso exemplo, o número 32. Na tela temos o número do ponto e o ponto selecionado. Aperte a tecla de Informações para exibir as recomendações para ponto selecionado. A sapatilha recomendada, entretela recomendada e DT não recomendado e tensão da linha recomendada. Esta é a sapatilha para casas de botão Sensormatic. Para instalar, retire a sapatilha da máquina. Encaixe a sapatilha para casas de botão Sensormatic. Abaixe a sapatilha. Encaixe o fio da sapatilha na tomada que está à esquerda acima da área da agulha. Utilize a régua em milímetros, localizada na tampa da Pfaff Quilt Expression 4.2 para medir o tamanho do botão.
no nosso exemplo, 18 mm. Na tela, o tamanho já está ajustado, mas se necessário, utilize as setas da direita ou esquerda do disco seletor para ajustar o tamanho de acordo com as suas necessidades. Levante a sapatilha. Coloque o tecido. Abaixe a sapatilha e aperte a tecla Start Stop para começar a costurar. A tela mostra qual passo está sendo costurado. Depois que finalizar, a máquina irá parar automaticamente. Este é o abridor de casas de botão que vem como acessório da Pfaff Quilt Expression 4.2. Coloque um alfinete para proteger a borda da casa de botão. Utilize o abridor para abrir a casa de botão. Escolha entre os 11 pontos de casa de botão. Selecione o ponto escolhido. Na tela temos o número do ponto, o ponto selecionado e o ícone de repetição do ponto. Utilize a sapatilha 5M para a casa de botão manual. Utilizando um giz, marque no tecido o tamanho do botão e faça um risco unindo os dois pontos. Esta marcação irá servir de guia para fazer a casa do botão escolhido. Coloque o tecido na máquina, alinhando a parte de baixo da marcação com a agulha. Aperte a tecla Start Stop para começar a costurar. Assim que a costura atingir o final da marcação, aperte a tecla Retrocesso. A máquina começa a costurar o outro lado. Quando chegar ao início da costura, aperte a tecla Retrocesso novamente. Automaticamente, a máquina faz o arremate, corta a linha e levanta a sapatilha. Este é o abridor de casas de botão, que vem como acessório da Pfaff Quilt Expression 4.2. Coloque um alfinete para proteger a borda da casa de botão. Utilize o abridor desta forma para abrir a casa de botão. Selecione o ponto 44 da máquina de costura Pfaff Quilt Expression 4.2 para pregar o botão. Na tela temos o número do ponto, a quantidade de pontos que irá prender o botão ao tecido e a largura entre os furos do botão. Para aumentar ou diminuir a quantidade de pontos que irão prender o botão ao tecido, utilize as setas no disco seletor para a direita ou esquerda. Aperte a tecla F2 para selecionar o corte de linha automático na costura. Aperte a tecla OK para ativar. Note que o quadrado fica marcado. Aperte a tecla F2 para sair desta tela. Retire a sapatilha e abaixe os dentes impelentes, empurrando a alavanca que está localizada na frente da máquina para a esquerda. Coloque o tecido. Posicione o botão e certifique-se de que a largura está ajustada para o botão, apertando a tecla de espelhamento. Abaixe a sapatilha e aperte a tecla Start Stop. Após finalizar, a máquina irá parar e cortar a linha automaticamente, e o botão estará pregado. Para costurar matelassé, vamos utilizar a sapatilha padrão 0A. Coloque a sapatilha. Retire a extensão da base.
Coloque a mesa extensora, que é um acessório opcional vendido separadamente. Afrouxe esse parafuso. Coloque o guia de costura. Aperte o parafuso. Selecione uma costura reta. Coloque o tecido já com as marcações em giz para fazer a primeira costura. Engate o IDT, que é o transporte duplo integrado. Abaixe a sapatilha para verificar o alinhamento. Aperte a tecla Start Stop para começar a costurar. Após terminar a primeira linha, volte a colocar o tecido na máquina, alinhando a costura com o guia desta forma. Abaixe a sapatilha para conferir o alinhamento. Aperte a tecla Start Stop para começar a costurar. Repita a operação até costurar todo o tecido. Costure a linha guia para as linhas transversais. Ao terminar a primeira linha, volte o tecido na máquina, alinhando a primeira linha com o guia. Inicie a costura. Repita o procedimento por todo o tecido. Veja como ficou. Para realizar a limpeza, vamos utilizar a chave de fenda e o pincel. Estes acessórios acompanham a Quilt Expression 4.2. Desligue a máquina. Retire a extensão da base. Retire a sapatilha. Retire o visor da bobina e a bobina. Com a chave de fenda, desencaixe a chapa de costura e retire. Retire o suporte da caixa da bobina. Retire a caixa da bobina e limpe com o pincel. Limpe a área da caixa da bobina da máquina. Utilize o pincel e limpe toda essa área. Limpe os dentes impelentes e toda a superfície. Ao finalizar, encaixe a caixa da bobina e o suporte. Encaixe a chapa de costura desta forma e pressione nos dois lados até encaixar. Coloque a bobina e encaixe o visor. Encaixe a sapatilha. Coloque a extensão da base. Após o uso, desligue a Pfaff Quilt Expression 4.2. Retire o cabo de força da tomada. Desencaixe o cabo de força da máquina. E encaixe a tampa sobre a Pfaff Quilt Expression 4.2.